Obrigado. Continuando aí nosso estudo, a gente está estudando aqui e ficou faltando a parte, o meio para extinguir o pecado. Mas antes vou dar uma pequena lembrança da última. Tem pessoas que falam que não se arrepende de nada. Eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de nada. Às vezes você vê no Orkut, no Facebook, o Orkut nem tem mais. Você via já antes de tudo, eu já via isso, pessoas dizerem isso. Jovens, né, novinhos, velhinhos talvez, não, novinhos. E diziam isso que não se arrepende de absolutamente nada. Porém, aqui está dizendo, ó, se as consequências do pecado não estão manifestadas em você agora, você deve arrepender, pois o aspecto em que o eu verdadeiro está encoberto vai manifestar concretamente. Isso que Cristo ensinava. Então, se você não se arrepender, como eu disse na parte da Bíblia, em Lucas 13:2, né? Que ele fala, se vocês não arrepender, igualmente perecereis, porque as pessoas, os apóstolos e outras pessoas estavam julgando um monte de gente que morreu numa situação lá na Torre de Siloé, que caiu. E ele pegou e falou, não, se vocês também é a mesma coisa, se vocês não se arrepender logo, vai manifestar, né? Então, se não arrepender, o que ele quis dizer também? Essa interpretação da Seichunoye. Vai manifestar o quê? Vai cumprir a lei de concretização dos pensamentos. E é incontável quantos pensamentos iníquos, né, a gente tem no passado. É um karma latente negativo. E passa a materializar no mundo, não se extinguindo enquanto não punir a nós mesmos, o que chama de autopunição. Por isso que a gente está estudando esse livro maravilhoso, A Humanidade Sem Pecado, que eu estou estudando aqui com meus amigos. Então, toma cuidado com esse negócio de eu não me arrependo de nada, o que eu fiz no passado foi feito e está feito, não, está feito não. É errado, é pecado. Comece a se arrepender. E mude, né? Quando você começa a tira do subconsciente essa ideia de que essa coisa negativa do pecado, aí ele não vai manifestar mais como se fosse um karma latente. Ele não vai mais concretizar, porque você limpou aquele pecado do seu subconsciente. Mas aí não é uma técnica para você fazer isso e depois voltar a pecar. Não é isso. Isso que tem que compreender. Arrepender significa volver totalmente sua mente para que é de Deus, a vida de Deus, a vida divina. Você viveu a vida de um filho de Deus maravilhoso. Mas no Seichunoye tem umas normas que falam viver uma vida de um verdadeiro filho de Deus. Maravilhoso, coisas boas, divinas, seguiu os mandamentos, né? Divinos, de Deus, de Cristo, né? Da verdade, não só de Cristo, mas como o Seichunoye é a essência, ela explica isso. Então as pessoas começa a mudar esse princípio de arrepender. Cuidado com o negócio. Não arrepende. Ah, meu amigo, não arrepende. Arrependa, porque senão vai concretizar o pecado. E vai concretizar sob forma de as coisas negativas. Como infelicidades, doenças, não é verdade? Então toma muito cuidado. Deixa eu ver se dá pra pausar depois voltar. Então aí a importância. Eu fui tomar uma aguinha e voltei bem rápido. Você vê, eu sou Superman, né? Você reparou? Então a importância de você arrepender. Então hoje a gente vai continuar esse estudo, só foi uns 3 minutinhos de introdução e explicação mais ou menos do que a gente já estudou. E também para complementar essa parte, que às vezes as pessoas não entendem o que é arrependimento. Arrepender é isso, volver totalmente somente a Deus. E qual que é o meio de extinguir o pecado? Isso que a gente deixou para falar dessa vez, na verdade. Qual é o meio de extinguir o pecado? Então por que o pecado se manifesta concretamente com infelicidade no mundo fenomênico? Não é para que ele próprio possa comprovar a sua existência. Não é para que ele próprio possa comprovar a sua existência. Para a melhor compreensão, vou explicar. Se você tem um papel de embrulho... lembrando, outra coisa que eu queria falar, que acabei não falando, voltando, né? O que é a pandemia? A pandemia também, imagina que o mundo inteiro teve adultérios, abortos, mortes, assassinatos, né? Mortes, assassinato, ódios, mágoas, pensamentos negativos, materialistas, caos ideológico, medo, principalmente medo. Isso daí fica no universo, nesse mundo, e ele vai fatalmente concretizar pela lei de concretização dos pensamentos. Só voltando, né? Daqui a pouco a gente volta para o meio de extinguir o pecado, só para a gente não se confundir. Então essa concretização de pensamentos vai manifesta como o quê? Doenças. Como essa doença que você conhece, que é uma ilusão, né?
Toda doença, qualquer doença ou qualquer coisa é uma ilusão. Mas isso a gente entra uma explicação melhor depois. Então, manifesta como uma doença. E o que vai acontecer? O mundo inteiro numa pandemia. Será que um dia que acabar esse coronavírus ou coisa assim, aí manifesta o quê? Como ele é sombra do pensamento desse monte de coisa negativa que está pairando no universo, aparece aquelas que são parecidas, eu esqueci o nome, é um vírus parecido, é uma coisa diferente, ou um vírus diferenciado. Aí a pessoa, ai meu Deus, vírus diferenciado. Não é isso, é que como tá ainda pairando isso na humanidade, e aí começa a manifestar. Se um dia descobrir a cura da corona, daqui a alguns anos, se continuar pairando pela humanidade, todas essas coisas de novo, caos ideológico, polarização política, né? Essas brigas negativas, não falo com meu amigo porque ele é do PT, ou não falo com meu amigo porque ele é do PSDB, ou ele é do Bolsonaro, entendeu? Essa coisa muito pesada também. Que a pessoa não fala com o outro mais e não quer nem olhar, e quer se encontrar pode sair na porrada. É feio. E não é só isso, é no mundo inteiro. Então, vai cumprir. Como é um pecado, é uma coisa negativa, como ele é pecado, você não está encobrindo a imagem verdadeira, não é? Então é um pecado. Vai manifestar a lei de concretização de pensamentos e é manifesto como pandemia. Então é isso. Por isso que está acontecendo. Você quer sair dessa ilusão? Então vamos continuar estudando coisas iluminadas como aceite o Noé. Então, voltando. Por que o pecado manifesta concretamente no mundo fenomênico como infelicidade? Por que o pecado se manifesta como infelicidade? Não é para aquele próprio para mostrar que ele existe, para comprovar a existência dele, não é isso. Mesma coisa se você pegar um livro como esse, dar de presente para um amigo e colocar num papel de embrulho. É como se fosse isso. O pecado é o papel de embrulho. O pecado é aquilo que encobre o seu eu verdadeiro, o eu verdadeiro de sou. Se você pega esse papel de embrulho e dá a alguém, e você dá, é que a pessoa pega o presente, o livro, e ela pega o livro e rasga esse papel de presente que você deu. Às vezes você deu com papel de presente bonitinho, para ela ter o conteúdo dele, para saber que é um livro. Ah, um livro, obrigado, né? E fica feliz. Mas se ela pegou esse livro num papel de presente e deixa guardado lá, ou aqui, ou qualquer lugar, e ela nunca vai saber o que é o presente. O que é aquele presente que eu não sei? Ah, não sei, o cara me deu. Nunca vai manifestar. Então, se você deixar escondido sem abrir o conteúdo, ele não vai revelar. Não vai se revelar. Quando o embrulho for trazido para um lugar claro e retirar o embrulho, o invólucro, vai manifestar o conteúdo. A mesma coisa acontece com o homem. Quando ele for exposto à luz da verdade, for desfeito o invólucro do pecado, é que surgirá a imagem verdadeira, o de filho de Deus. Então, quando o eu verdadeiro foi exposto, ou melhor, como o homem foi exposto à luz da verdade, ele vai desfazer o invólucro do pecado, como se fosse tirar o papel de presente, e vai manifestar o que? O eu verdadeiro, filho de Deus perfeito. Assim sendo, mesmo que alguém seja cego, não é para mostrar que o seu pecado, que ele sofre de cegueira. Não é para mostrar o pecado. Pelo contrário, ele expõe a cegueira para revelar o seu eu verdadeiro de filho de Deus, para manifestar a glória de Deus. Então tá vendo? Quando Jesus chegaram para Jesus e falaram, também é uma boa interpretação. Jesus, esse homem, quem pecou? Ele, esse homem cego, né? Quem pecou? Ele ou os pais dele? Jesus, nem ele nem os pais dele. Foi para manifestar a glória de Deus. Ou seja, Jesus já tinha uma consciência tão elevada que ele falou, ele não está manifestando o pecado para mostrar que existe. Ele está mostrando isso para manifestar a glória de Deus. Ele está mostrando isso para revelar o seu eu verdadeiro, para tirar o invólucro. Por isso que manifestou o pecado. Se o pecado se concretiza em forma de infelicidade, é para que com essa manifestação ocorra o quê? Autodesintegração. Autodesintegração. Então, se manifestou no seu corpo doença, enfermidade ou na sua vida pandemia, né? Ilusão, sofrimento, é porque está autodesintegrando as coisas que estavam, que eu falei no começo, gravadas no mundo, né? Ódios, mágoas, tristezas, tudo qualquer coisa negativa, que são pecado. Então ele vai ocorrer a autodesintegração.
Se um pacote vem embrulhado, é para que o embrulho seja desfeito. Se a doença manifesta sintomas, é para que através dele se processe a cura. A sensação desagradável de formigamento nos pés ocorre quando o entorpecimento está começando a passar. Né? Quando está começando a passar. Assim também é pecado. Não é para comprovar a sua existência que o pecado manifesta nesse mundo como forma de infelicidade. Não é para isso. E podemos dizer que se manifesta para que através dessa desintegração se revele o eu verdadeiro criado por Deus. Então, se você está manifestando uma doença como Covid ou qualquer outra doença, é para que ele manifeste através, é uma desintegração, para que depois se revele o eu verdadeiro, perfeito, saudável. Né? Portanto, se nos arrependermos, isto é, se nossa mente volver completamente para nosso eu verdadeiro, ou outras palavras, se apreendermos na prática o nosso eu verdadeiro de Filho de Deus e o paraíso do eu verdadeiro Filho de Deus, criado por Deus, todos os pecados se extinguirão imediatamente. Foi o que aconteceu com o cego. Quando Jesus pegou, colocou nele e ele se arrependeu na hora, vamos dizer que ele se arrependeu, né? Ou contra qualquer outro doente que Cristo curou, ei, Cristo me ajuda, não sei o que. Ele manifestou e extinguiu o pecado imediatamente. E desapareceu a cegueira. E desapareceu a doença. Da mesma forma, se você, já aconteceu, muitas pessoas, se você se arrepender agora, se você estiver com Covid ou qualquer outra doença, especialmente os negativos, arrepender de fato e pedir para Deus volver sua mente para o Disso, o eu verdadeiro, através do Shinsokan, através da Sutra, com certeza você vai ficar curado. Vai tirar esse invólucro e vai manifestar a glória de Deus. O embrulho será desfeito no instante e o seu conteúdo revelará imediatamente. O invólucro não terá mais importância, qualquer que seja a aparência dele, será removido e jogará fora. Invólucro é a doença, a coisa que está encobrindo o seu eu verdadeiro. Então deu para entender como que funciona o processo de cura, mais ou menos? É só uma coisinha, né? Pequena ainda. Quer aprofundar mais para entender essa parte de cura. Arrependa agora de coisas negativas que você tem pensado. E pense somente em Deus, em coisas alegres de Deus, em coisas boas. Perdoe cada pessoa que você tem mágoa. E com certeza você vai ficar curado de qualquer enfermidade. E volva a mente para Deus, claro. Não é apenas arrepender. Tira toda essa ilusão da sua cabeça, da sua mente. Faça orações. Com certeza vai desaparecer todas as ilusões. E aí vai manifestar o seu aspecto verdadeiro. Filho de Deus. Ou o seu destino vai se iluminar. Deixe de pecar contra o próximo. O que é pecar contra o próximo? Vamos começar por pecar. Pecar é deixar de manifestar o eu verdadeiro mantendo encoberto. Já sabemos disso. Quando você pensa que é isso, que é aquilo, até mesmo quando você pensa, eu sou um doente, você está pecando, deixando de manifestar o eu verdadeiro. Não, você é filho de Deus, você não é esse doente. Peca contra Deus aquele que não conscientiza a verdadeira relação entre Deus e si mesmo e não manifesta plenamente o seu eu verdadeiro de filho de Deus. Por isso Cristo admoestou o povo: amarás, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e toda a alma e todo o teu espírito. Este é o primeiro e máximo mandamento. Daí quando alguém perguntou para ele: qual é o primeiro mandamento, mestre? Aí ele respondeu esse aí: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e todo o teu espírito. É o máximo e o primeiro mandamento. Ele quis dizer que nós, seres humanos, devemos despertar para nosso eu verdadeiro, a qual é originariamente um com Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas constitui a base da doutrina de Cristo. Quando conseguimos cumprir esse mandamento, esse primeiro mandamento virá por si mesmo o cumprimento dos demais mandamentos. Se você ama seu Deus de toda a alma, de todo o seu espírito, com certeza você vai começar a fazer tudo que as coisas certinhas. Vai começar a manifestar um homem, filho de Deus, né? Por isso que ele fala que vai vir os outros, vai cumprir os outros na sequência. Quando conseguir... Então, mas vejamos, qual é o segundo mandamento? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Amará o próximo como a ti mesmo.
O pecado contra o próximo consiste em não cumprir esse mandamento. Mas por que o pecado não amar o próximo como a nós mesmos? É que o próximo é parte de nós. Então, as pessoas às vezes não fulano não presta, não pense assim. Ame o próximo como a ti mesmo, porque o eu verdadeiro não é para você amar as coisas erradas do fulano. Isso as pessoas não entendem. Mas ele faz coisa errada. Esse daí não é para você amar, esse é ilusão. É para você amar o eu verdadeiro do fulano, né? Então, quando você entende que nós e o outro somos uma só vida, quando compreende a verdade primeira e suprema, ou seja, somos um com Deus, chegamos à conclusão que nós e o outro somos um. Se nós e o outro somos um, na verdade, o próximo faz parte de nós, porque nós e o outro somos, na verdade, uma só vida. Todos viemos da vida de Deus, não é verdade? Se A é um com Deus, B é um com Deus, C é um com Deus, João é um com Deus, Carlos é um com Deus, Josefina é um com Deus, e assim vai. Eu também sou um com Deus, o Jorge, o Kiko, qualquer um, o Vitor, o Ricardo, tudo é um com Deus, a Ruth, a Cristiane, todo mundo é um com Deus. Todos são um com Deus. A Mari, né? Todos são um com Deus. Se todos eles são um com Deus, eu também sou um com Deus. Então todos somos um com Deus. Se uma pessoa não ama o seu próximo, é porque ela não vê o eu verdadeiro no plano que ela e o outro somos uma só vida. Vendo a nós próprios e aos outros unicamente com o olho carnal, será inevitável a conclusão de que nós e o outro somos indivíduos separados, cada qual com a sua própria cabeça, seus próprios braços, suas próprias pernas. A ideia de que o indivíduo é isolado dos outros é fruto da mente presa à ilusão dos sentidos. Quando afastamos dos 5 sentidos, em outros termos, quando contemplamos o mundo além dos sentidos carnais, compreendemos que nós e o outro somos um. Nossa, muito forte. E somos uma só vida. Então, quando você compreende, vê o eu verdadeiro, vê o Jisso através do Shinsokan também, né? Compreende que então todos somos uma só vida. Aí tem perdão verdadeiro, tem luz verdadeira, né? Continuando, aí ele fala que tem pessoas que apreciam a solidão. Eu prefiro ficar sozinho antes só do que mal acompanhado, papapá. Mas ele mesmo, o mestre, né, quando ele ficava sozinho escrevendo, lendo, escrevendo no quarto, mas não gostava de solidão, porque ele enviava artigos para revistas juvenis e ficava feliz quando eles via, exultante, né, quando via publicados. A verdade é que todo ser humano, mesmo aquele que diz que gosta de solidão, procura alguma forma de ligar-se a outras pessoas. E fica contente quando consegue concretizar o eu verdadeiro que ele e o outro somos uns. Né? Assim, a gente sempre procura uma forma de se ligar aos outros. Sempre procura. Por quê? Porque no mundo de Deus, que é o mundo verdadeiro, que existe aqui e agora, não enxerga com o olho carnal, nem com os sentidos, todos são um. Isso como podemos provar isso? Existem diversas espécies de amor. Amor entre homem e mulher, amor entre amigos, amor entre irmãos, amor que une compatriotas, amor que une componentes de um grupo de literatura, de partidos políticos. Hoje tem bastante. É um tipo de amor. Todos amam pelo capitão, ou todos amam pelo Lula, ou todos amam pelo, sei lá, e assim vai. Pelo Trump, etc. Aí ele fala, o amor que une as pessoas, cada tipo desse amor é uma manifestação parcial do eu verdadeiro, em cujo todos os seres humanos, todos os seres essencialmente são uma só vida. Então cada tipo de amor que ele está falando aqui é um amor que no plano do eu verdadeiro é uma só vida. Por isso que as pessoas se encontram com pessoas similares e fazem partidos políticos, ou encontra sua alma gêmea, ou encontra que tem pensamentos que têm sintonia, parecidos. Mas como a gente faz para que esses partidos, ou esses casais, ou grupos de igreja sejam unidos e purifiquem esse amor, até chegar a um amor num nível mais assim, ama todos, porque todos eu e outros somos um. Como faremos isso? Vamos aprender aqui. Tá chegando no fim, né? Já quase é 20.
A formação de pequenos e imperfeitos grupos de pessoas ligadas a determinada espécie de amor é a manifestação parcial e não total do eu verdadeiro, como nós falamos, que da verdade de que todos os seres humanos são uma só vida. Ao se ligarem através de uma outra forma de amor, as pessoas estão manifestando até certo ponto o eu verdadeiro. Até certo ponto. Na medida que exteriorizam esse eu verdadeiro, estão contribuindo para o progresso da humanidade. Vamos lá. Quando um casal se amam, eles sentem no fundo do coração que são um. Mas como esse sentimento fica restrito entre dois apaixonados, estes tendem a isolar-se dos demais e agir egoisticamente. Eis porque às vezes ocorrem casos de pessoas apaixonadas que entram em choque com a família e com a sociedade, ameaçando a tranquilidade do lar e prejudicando a ordem social estabelecida. Todavia, quando esses apaixonados procuram harmonizar-se a pequena unidade de apenas duas pessoas com uma unidade maior formada pelo círculo familiar, sociedade e nação, através de esforços para integrar uma unidade maior, eles conseguem progredir espiritualmente. A esse esforço de pequena unidade, integrando a pequena unidade para a unidade maior, se dá o nome de purificação do amor. Então, quando um casal ele fica restrito a eles mesmos, só eles mesmos, eles não conseguem evoluir, eles evoluem até certo ponto, porque é a purificação dos dois, né? Do casal. Mas quando eles começam, além de purificar assim, começam a colaborar com a família, colaborar com os amigos, colaborar com a sociedade, colaborar com a humanidade, né? Aí esse amor deles está se purificando. Essa é a maneira para o amor deles crescer e se purificar cada vez mais e se tornar uma coisa cada vez mais pura e sagrada e beneficiar mais pessoas. E esse também é o problema que as pessoas às vezes têm, casais que têm problemas, que às vezes chega uma hora que enjoam um do outro, tal, porque não tem essa evolução. Eles não evoluem, eles ficam restritos a eles mesmos. Largam toda a família, isolam a família, se isolam da família. E fica só os casais, só o casalzinho, fazendo tudo o que gosta. E aí começa a ter problemas. Você conhece algum casal assim? Com certeza, deve conhecer. Mas quando começa a trabalhar para o todo, não só restrito entre eles, aí começa a purificar o amor entre eles. E começa a beneficiar tudo e todos. Isso, de que eu e o outro, eu e todos somos uma só vida. Da mesma forma são os partidos políticos. Enquanto ficarem restritos a resolver problemas apenas de ideologias, restrito em vez de amar o seu próximo e fazer coisas boas, de repente um partido político chama, vamos fazer isso aqui juntos? Vamos. Isso vai purificando eles. Vamos fazer, salvar a humanidade isso, em vez de fazer oposição. Tá vendo? Isso pode ser uma ideia, hein? E os grupos outros grupos de pessoas, não, vamos em vez de brigar, vamos conversar. Vamos entender, chegar no consenso, né? Aí vai acabar essa ilusão que está na humanidade, vai acabar purificando a humanidade toda. Aí, consequentemente, não vai ter mais doença, não vai ter mais problema nenhum, né? Vai purificando. Isso daí é uma ideia que a gente pode plantar agora e muitas pessoas vão compreender, né? Você mesmo vai compreender. E aí se você compreendeu. Mas se não entendeu, tá aqui nesse livro para você ler bem devagar. A Humanidade Zero de Pecado. Página 183 começa a falar sobre purificação do amor. Então vamos fechar que já 23 minutos. Então, já compreendeu como que vai fazer para você purificar o amor entre o casal, entre os partidos políticos, entre os amigos, né? Purificar o amor, não ficar restrito só entre os amigos. Já entendeu? Já. Então ele fala, não só o amor entre uma mulher, como também o sentimento que une os amigos, compatriotas, integrantes do grupo literário, partido político, estão sentimentos restritos a um determinado âmbito, às vezes pequeno, outras vezes maior, porém sempre limitado. Então sempre tem limite. Mas à medida que seus limitados sentimentos de unidade forem evoluindo para um sentimento de unidade grandioso e elevado, as pessoas irão abandonar o egoísmo e passarão a contribuir para o bem de toda a humanidade. Viu? E na medida que elas contribuem com isso, para isso, irá se purificando o sentimento de amor. A purificação do amor consiste
elevar o sentimento de unidade restrito a um círculo para um sentimento de unidade de maior alcance. Então isso vai purificar o seu amor. Quanto mais altruísmo, mais se purifica o seu amor, mais purifica seus karmas do passado. Né? Altruísmo. Né? Procura aí no Google, altruísmo, o que é. Tá bom? Então vamos entendendo. A gente falou bastante coisa legal hoje, foi muito bonito. Sobre pecar contra o próximo, deixar de ver o outro como filho de Deus maravilhoso, né? Tem que cumprir os mandamentos. Quando você cumpre amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, todo entendimento, o que acontece? Você cumpre os outros automaticamente. Opa, fiquei sem cabeça. O meio de extinguir o pecado, já falei. O meio de extinguir o pecado, resumindo, né? O pecado vai extinguir se apreendermos o eu verdadeiro, nosso de Filho de Deus perfeito e o paraíso criado por Deus, os pecados vão extinguir imediatamente. E mesmo que extinga imediatamente, a maioria das vezes pode acontecer a cura da doença. Quando você vê o paraíso, chega de ver a ilusão, apreende a verdade, lendo esse livro 500 vezes, lendo mesmo, não é só lendo e não entendendo nada, entendendo, purifica a mente, acontece a cura. Acontece a cura. Ou às vezes não acontece a cura na hora, mas já curou a mente, então vai manifestar no corpo, pode ter certeza. Demora um pouco, pode ser, e manifesta no corpo. Então é isso. E o pecado já falei, e o final, que é a purificação do amor, que é um grande segredo aí que o mestre Masaru Taniguchi nos presenteou com esse livro incrível. Kamino Kosumoto fez a compilação. E a purificação do amor. Você vai purificar seu amor dessa forma que foi falado aqui. Não se restringindo ao casal, não se restringindo aos seus partidos políticos, não se restringindo a seus amigos. É só meu grupo, aquele não é do meu grupo. Vamos parar com isso, né? Então aí você vai abrir a sua mente, vai purificar, isso vai parar no universo. E aí vai manifestar. E aí quando manifesta com coisas boas, limpa isso, muda onde eu sou, eu verdadeiro vai se manifestando cada vez mais. Então obrigado, espero que tenham gostado da próxima reunião. Vamos para a página 1, hoje foi bastante, hoje eu estava com vontade. 185, a gente parou na página 184, tá bom? A próxima vamos falar sobre o perdão do pecado sob o ponto de vista religioso. Então tá maravilhoso, né? Felicidades para vocês e com certeza você compreendeu, já processou a cura na sua mente, já tudo melhorou. Se você tiver com algum problema, cura do problema do destino, problema de felicidade, doença, se você já compreendeu bem, com certeza já processou a cura, já estou imaginando você, luz divina, perfeito, saudável infinitamente e um futuro maravilhoso. Obrigado, felicidades, até!